Você sabe o que é Calunga? É o cemitério? Ou será que é o mar? Afinal de contas, de onde vem esse conceito? O que significa essa palavra? Hoje, tudo sobre Calunga. Um salve com muita alegria, família Band de Boa! Nossa, é o melhor momento para mim eu estar aqui, poder estar na sua presença. Como a gente valoriza todo esse carinho, toda essa atenção que você tem com a gente e tudo isso que vocês fazem, vocês nos proporcionam, só me dá mais gás para fazer vídeo cada vez melhor, para trazer um material, um conteúdo cada vez mais interessante para vocês. Afinal de contas, nós somos a família Band de Boa. Abraço virtual, família. Você que é da família já sabe, o vídeo é bom, você sabe que vai ser bom. Então, deixa o like agora, depois você esquece. Se o vídeo não for bom, depois você tira o like, mas dá aquela força para nós, para nossa família. Deixa o like agora, para nós é super importante para o nosso trabalho. E pessoal, vocês têm percebido uma grande mudança aqui no Band de Boa, que aliás agora, dia 15 de agosto, estamos fazendo 9 anos. O Band de Boa fazendo 9 anos que a gente traz material de Umbanda todas as semanas, e a gente tem uma coisa que a gente zela muito, que a gente gosta muito de falar, que é a gente nunca deixou faltar vídeo inédito para vocês. E vocês estão percebendo que houve uma mudança nesses últimos meses, nos temas, nas qualidades dos conteúdos, nas capas de vídeo, uma série de coisas, tudo para tornar a sua experiência muito melhor, para você estar sempre com a gente aqui, sempre ter material que vale a pena ser absorvido, ser assistido aqui com a gente. Você sabe que o material que nós trazemos aqui é importante para todos os umbandistas. E hoje, já pensando nas festividades do dia 16 de agosto, que é dia de São Roque, para quem não sabe, que é a ocasião onde muitos terreiros festejam o Obaloaê, o Mulu, os nossos grandes orixás da vida, da morte, da cura, da transformação, eu venho trazer um tema importante que é Calunga. E Calunga tem a ver o que com o Obaloaê, com o Mulu? Eles são quem? O Obaloaê é o dono, ele é o rei, ele é o chefe da Calunga pequena. Então fica a nossa homenagem a esse orixá maravilhoso através desse vídeo. E pessoal, é impressionante a falta de conhecimento, de entendimento que existe na nossa religião. E a palavra, o termo Calunga, eu acho que é um bom exemplo disso, porque pouquíssimas pessoas sabem o que significa, qual é a origem e o verdadeiro conceito de Calunga. E mais uma vez vamos aqui falar sobre o grupo étnico Banto. E percebam que ultimamente nós temos tocado muito nesse assunto, em temas que remetem ao povo Banto, que é um grupo de povos e etnias da África, que trouxeram muita influência a toda a nossa cultura brasileira e principalmente a nossa religião da Umbanda. Eu posso falar sem medo de errar que 95% do que a gente faz aqui na Umbanda não é Nagô, não vem dos Yorubás, vem do povo Banto. E voltando sobre o tema Calunga, se você fizer uma enquete, uma pesquisa com os umbandistas, você vai perceber que o que as pessoas sabem sobre esse termo Calunga é que, eu sei que o mar é a Calunga grande e o cemitério é a Calunga pequena. E só. E claro que existem muitas especulações que as pessoas acabam tendo interpretações por associação. Por exemplo, muita gente sabe que o cemitério é a Calunga pequena, é no cemitério que enterramos os corpos dos desencarnados. Então, se o cemitério está ali com o corpo, com a alma da pessoa que morreu, então acho que o mar deve ser a mesma coisa, como se o mar fosse um cemitério gigantesco. E também é muito comum a gente ouvir falar que o mar seria a Calunga grande pela inúmera quantidade de negros escravizados que morriam durante as viagens dos navios negreiros, da África até as Américas. As viagens tinham péssimas condições, não só de alimentação, de hidratação e sanitárias. Então eram muitos os negros que morriam, os nossos irmãos africanos que morriam nessas viagens e os seus corpos eram lançados ao mar. Como o mar abrigava o corpo e também possivelmente o espírito daqueles que haviam desencarnado neste trajeto tão terrível, muitos entendiam que o mar seria a Calunga grande por esse motivo. E claro que tudo isso é verdade, tem a sua verdade. Mas isso não nos explica qual é a origem do termo e qual é o seu significado.
Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala de povo banto, nós estamos falando de mais ou menos 400 subgrupos étnicos diferentes que compõem esse grande povo banto que ocupou e ocupa ainda boa parte de toda a África do centro para o sul. O povo banto está espalhado por quase todo o centro-sul africano. E apesar de todos esses 400 subgrupos, claro, terem muito em comum, fazem parte do mesmo tronco linguístico, da mesma ancestralidade, eles também têm algumas diferenças. E é sobre isso que eu quero falar. O termo Kalunga para alguns desses grupos pode significar uma coisa e para outros uma coisa diferente. O Kimbundu ou Kimbundo é uma das muitas línguas faladas pelo povo banto. E se você for no dicionário de Kimbundo, você vai encontrar a tradução da palavra Kalunga como morte, abismo ou mar. Para alguns outros grupos da família Banta, o termo Kalunga se designa ao Deus que criou tudo, ao grande Deus todo-poderoso, ao Deus máximo, mas na atribuição daquele que controla os fenômenos da natureza. E lembrando, muitos vão falar agora, peraí, mas entre os bantos Deus não era Zambi? Eu falo, sim, é. Mas quando eles querem falar ser supremo, eles falam Zambi. Se eles querem falar o Deus que criou tudo, responsável pelos fenômenos naturais, eles falam Kalunga. Então são dois nomes do mesmo Deus, do mesmo ser divino, mas designando duas atribuições diferentes. Você sabia dessa? Conhecia esse fundamento? Coloca aqui nos comentários. Se você já ouviu falar sobre isso, se você já sabia disso, sabia que Kalunga poderia estar relacionada a Deus, que é o mesmo Zambi. Coloca aqui pra gente, é muito importante o seu comentário. E apesar de no dicionário de Kimbundo a gente perceber que uma das traduções de Kalunga ser mar, ainda não explica muito bem como é que o mar é Kalunga. Então a morte é o mar é a morte, o que isso significa? E também não entendemos como é que o cemitério se tornou a Kalunga pequena. E para isso nós encontramos entre os Bakongos uma mandala que existe nessa cultura Bakongo, uma mandala chamada Diekenga. Bakongos também é um subgrupo étnico do povo banto. E essa mandala é uma representação de tudo que é cíclico. É um diagrama que pode ser aplicado sobre tudo que possui ciclos, tudo que começa e tudo que termina. E essa mandala também é conhecida como cosmograma Bakongo. Trata-se de uma representação simbólica dos grandes ciclos do Sol, da vida, do universo e do tempo. Então nós temos aqui o cosmograma Bakongo, essa é a Diekenga. Quando eu falo cosmograma, é porque ele pode explicar o ciclo de tudo o que existe, do cosmos em geral. Por isso que é um cosmograma. E o que a gente percebe em primeiro plano? Nós percebemos um círculo dividido em 4 partes, numa cruz. Lembrando que essa cruz nada tem a ver com o cristianismo. É uma cruz somente para dividir o círculo em 4 partes. E a Diekenga pensa a existência humana, a existência do universo, a existência de tudo, como se fosse um ciclo dividido em 4 etapas, integrando o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, divididos pela linha de Kalunga. E eu já vou falar mais sobre isso. Espera um pouquinho só. Então, a criação do mundo, a vida humana e os grandes processos sociais são explicados através da Diekenga, deste cosmograma, que funciona como uma grande metáfora, uma grande idealização do ciclo vital. Do ponto mais baixo do círculo aqui, você olhando o seu lado direito, você vai encontrar Muzone, que é o que está em amarelo. Muzone é o tempo do quê? De germinar, daquele crescimento silencioso que acontece antes do nascimento em si. Perceba que Muzone está abaixo da linha de Kalunga, então é como se fosse, pensando numa vida humana, é o espírito que se prepara para encarnar. Após o nascimento, aconteceu o nascimento, atravessou aqui a linha de Kalunga, inicia o quarto chamado Kala, representado aqui pela cor preta, que é o tempo de crescimento, de aprendizado. Se formos pensar numa vida humana,
Kala começa desde o nascimento até o início, vamos dizer assim, da vida adulta, da vida mais responsável. É isso que Kala mostra. Já estamos aqui, Kala está totalmente no mundo dos vivos. E agora em vermelho a gente vai ver Tukula. Tukula simboliza o quê? O amadurecimento, o ápice da liderança, o ápice da força. Muita gente gosta de falar o tempo do guerreiro. Digamos assim, se fosse pensar numa vida humana, seria o homem adulto em sua plenitude, de força física, de capacidade intelectual, de capacidade espiritual, tudo. E isso tudo acontece o quê? Em Tukula. E daí o que acontece? Em Tukula você vai perceber o quê? Que ela começa aqui, como se fosse o meio-dia, e vem mais ou menos aqui até aquilo que seria as 9 horas, mais ou menos. E significa o quê? Que existe um declínio, que existe uma regressão, uma queda, ou seja, o adulto que vai se tornando velho até que se encerre novamente essa fase dos vivos e ele retorne ao mundo dos mortos, entrando no último ciclo chamado Luvemba, representado aqui pelo branco dos ossos, do pó, desse tempo de silêncio que representa aquilo que antecede um novo início de ciclo vital, iniciando em Muzone novamente. Então é um ciclo infinito de tudo, tudo é um ciclo infinito. Essa era a visão da vida para os Bakongos. Agora a gente chegou onde eu queria e onde você queria também. E aí você vai ver aqui que tudo tem uma linha horizontal aqui. Essa linha chama-se Kalunga. E nesse nosso desenho que eu estou segurando aqui, que você está vendo, você vai ver que toda a parte de baixo é o desenho do mar. São as ondas do mar que estão aqui. Como se o mar fosse o grande divisor. A linha do mar, a linha do horizonte que o mar mostra, seria o grande divisor entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E por que será que isso é dessa forma? Isso é assim porque o mar é como se fosse um grande cemitério, um ponto de conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, para os Bakongos, o mar representava o portal de entrada para o mundo dos espíritos. E muitos também entendiam o mar como o lugar de habitação do espírito após o fim da vida encarnada. E é dessa forma que o mar passou a ser conhecido como Kalunga. É assim que se forma o conceito de Kalunga. Mas ainda ficou o cemitério. Ainda não explicamos por que o cemitério ficou conhecido como a Kalunga Pequena. Eu acho que é meio óbvio, mas devemos explicar. Como o cemitério era o lugar onde se colocava, onde se depositava o corpo dos falecidos, também se compreendia que os espíritos ficavam aprisionados naquele espaço, como se também fosse uma grande Kalunga, como se também fosse um portal para a entrada dos mundos dos espíritos, ou como se fosse uma nova habitação para o espírito que desencarnou. E é assim que se estabelece o conceito de Kalunga grande para o mar e Kalunga pequena para o cemitério. E pessoal, pelo amor de Deus, ó, isso aqui é importante, ó, alerta, tá? Lembre, nós estamos falando dos Bakongos. Bakongos é uma das etnias do povo Banto. O povo Banto não cultuava orixá, eles cultuavam inquices. Ou seja, orixás são divindades do povo Yorubá, inquices são divindades do povo Banto. Então entenda que os Bakongos e o povo Banto, eles não cultuavam Iemanjá no mar, nem Obaluaê no cemitério. Se fosse realmente fazer alguma associação com inquices, para o cemitério nós teríamos que associar Kavungo, que seria o orixá da saúde, da vida e da morte. Já o mar, a Kalunga grande, seria associado a Dandalunda ou a Kaitumba, que respectivamente seriam os orixás das águas e dos oceanos. E dá para falar muito mais ainda sobre Kalunga, gente, é que o vídeo não tem esse foco. Mas eu podia falar, por exemplo, que Kalunga também é uma religião pouco conhecida no Brasil, foi praticada aqui, deve ser praticada em algum lugar ainda, uma religião de origem banto também, que era muito ligada ao culto das almas, ao culto da ancestralidade. Inclusive o próprio João de Camargo, aqui em Sorocaba,
o preto velho que fundou a igreja dele, tem toda uma história, a gente tem vídeos aqui no Band de Boa, história maravilhosa, uma capela incrível, uma história incrível também. Ele teria praticado o culto de Calunga, mas ainda posso falar que Calunga seria uma comunidade de escravos fugidos, que fugiam das Minas Gerais, das minas de ouro e pedras preciosas das Minas Gerais, e fugiram mais ou menos ali perto da Chapada dos Veadeiros, ali na área de Goiás, para fundar uma comunidade Calunga, que seria uma coisa muito parecida com um quilombo. Mas tudo isso, gente, é tema para outros vídeos, né? E vocês vivem me pedindo referências. Pai Márcio, de onde você tirou isso? Qual a referência? É claro, pessoal, vou passar a referência para vocês. Esse material que eu utilizei, tanto o diagrama quanto os textos que eu utilizei nesse vídeo, foram retirados de uma matéria que eu encontrei do professor Eduardo Oliveira, da Universidade Federal da Bahia. E se você quer ver a matéria original, o link da matéria original está aqui na descrição. Você viu como é importante estudar? Como é importante conhecer as verdadeiras raízes da Umbanda? Olha, gente, é por isso que a gente criou o curso de teologia da Umbanda, do Band de Boa. Essa qualidade de conteúdo, essa forma de ensino que todos compreendem, ela é aplicada nos nossos cursos. E pessoal, toma cuidado, tá? Tem gente que dá curso de Umbanda aí que nem Umbanda mais pratica, que não tem mais terreiro. Você está falando com um sacerdote, que ele não é só professor, eu sou um sacerdote que cuido com um terreiro com mais de 100 filhos de fé, que pratico todos os fundamentos de Umbanda e que tenha certeza, eu faço isso com todo o amor. E tudo que você vê aqui no Band de Boa, você encontra nos nossos cursos. E olha aqui no meu olho, porque aqui a gente trabalha só com a verdade. Isso pelo respeito que a gente tem a você. Então, quer fazer matrícula para o curso de teologia? Primeiro comentário aqui na descrição, você vai encontrar o link para falar diretamente com o Sombra. E galera, se você gostou desse vídeo e gosta de conteúdo de Umbanda, orixás, entidades, guias, espiritualidade, se inscreve aqui no canal. Clica no inscrever-se, clica no sininho para você receber sempre as notificações dos novos vídeos. Só aqui no YouTube são 4 vídeos inéditos todas as semanas, sem exceção. E a gente agradece de coração o carinho que vocês nos dão. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá! Hoje também quero pedir as bênçãos de nossa mãe Iemanjá, a Senhora da Calunga Grande, e de Pai Obaloaê, o Mulu, o chefe e o rei da Calunga Pequena. A mãe Iemanjá e Pai Obaloaê, vós que são os donos das calungas, eu peço a vós que ordenem as almas benditas, aos bons espíritos, que cheguem a cada uma das pessoas que assistem esse vídeo, à pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, que juntamente com os guias e protetores dessa pessoa, que as almas benditas e os bons espíritos possam quebrar todo e qualquer mal que existam na vida dessas pessoas, que esse mal seja recolhido e levado para a Calunga Grande ou para a Calunga Pequena, de onde jamais deverá sair. E que depois disso, que os bons espíritos, as almas benditas, juntamente com os guias deste filho, desta filha, possam aplicar a irradiação das mais puras energias de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Que Mãe Iemanjá traga o amor em família, o princípio da vida, e traga muita prosperidade. Que Pai Obaloaê traga saúde física, mental, espiritual e emocional e transformações para que esta pessoa possa encontrar sempre um caminho de evolução constante, de melhoria contínua a cada dia, sendo um ser humano melhor e sendo também um espírito cada vez mais evoluído. Eu sou um grande fã da Calunga, dos espíritos da Calunga, de Mãe Iemanjá e de Pai Obaloaê. E eu espero que eles possam trazer todas as bênçãos que você precisa e merece na sua vida. Que Oxalá, Iemanjá e Obaloaê abençoe a todos vocês e até a próxima.